só que foi. Dizem as más línguas, né? No Bordeiro vai sair 2000, mas dizem as más línguas, ou as boas línguas, né? Que foram 3 mil alvirrubros lá e a torcida do Náutico preencheu todo o espaço disponível lá na Ilha do Retiro. Fez uma festa bonita, tinha bexiga, tinha tirante, tinha bandeirão. O pessoal não parou de apoiar. E assim, o terceiro gol, quando saiu o terceiro gol, eu até coloquei isso no Instagram, né? Se tem justiça no futebol, a gente sabe que o futebol não é justo, né? Mas tem justiça no futebol, o Náutico não merecia perder esse jogo. Veja, isso que eu estou dizendo aqui não anula os pontos que nós erramos na partida e a gente vai esmiuçar tudo aqui, a gente vai detalhar tudo aqui com o João, com o Atos, com o Clauber. Mas o Náutico, ele, até pelo primeiro tempo, por parte do segundo tempo, o Náutico jogou futebol. O Náutico jogou futebol. E o Náutico fez 3 gols em um adversário mais qualificado da Série B. Eu acho que esse ponto a gente precisa bater muito nessa tecla. O Náutico enfrentou hoje, pela primeira vez no ano, vale frisar, um adversário da Série B com a sua força máxima, na casa dele. Nós fizemos 3 gols, tomamos 3 gols. E nós temos plena ciência dos defeitos que o Náutico tem no campo defensivo. E aí, voltando para a questão da torcida, a torcida se comportou muito bem durante todo o período. Depois que tomou o terceiro gol do Sport, né, que a gente estava atrás no placar, o pessoal ainda ficou um pouco mais xoxo, tudo, mas assim, os deuses do futebol nos ajudaram naquele momento, e depois que o Náutico empatou a partida, a torcida entendeu o momento. Entendeu ali o seguinte, tratava-se de um recado. Náutico passou pela ilha. Eu tenho certeza aqui que muitos torcedores, antes do jogo acontecer, eles falavam o seguinte: eu assino o empate para decidir em casa. Muito torcedor falava isso, muito. Me perguntaram também antes do jogo, eu disse assino para decidir nos aflitos. Tivemos na frente por 2 oportunidades, poderíamos ter vencido, até pelo primeiro tempo. Depois tomamos uma virada, então poderíamos ter perdido também pelas falhas no segundo tempo, mas conseguimos esse empate que trouxe uma sensação, e eu disse isso para João, para os amigos que estavam lá. Em 2010, o Náutico fez 3-0 no Sport, tomou 2 gols. Quando acabou o jogo, o clima na torcida do Náutico era um clima de velório. A gente tinha vencido, tinha a vantagem do empate, e a torcida do Sport estava fazendo festa nos aflitos. No jogo da volta, a gente perdeu o estadual. Quando o Náutico fez o gol de empate, para quem estava vendo pela Globo, Atos, Clauber, eles podem até falar sobre isso também, não teve a real percepção. Eu estava na ilha, João estava na ilha. Quando o Náutico fez o terceiro gol, a ilha silenciou completamente. O jogo acabou, todo mundo foi embora, a gente não viu cantoria, nada. Foram embora. Essa foi a minha percepção, acho que tu viu isso também, não foi, João? Com certeza, pô. A percepção lá na ilha, eu acho que é o roteiro que tem que ficar para a torcida do Náutico, é de, caralho, a gente tava com a final na mão e deixou escapar. Essa foi o que deu para ver da torcida do Sport no 3-3. E eu nem acho que estava com a final na mão, tá? O 3-2 era muito jogo na volta. Quando sai um 3-3 aos 51 do segundo tempo, numa jogada, meu irmão, que Wanderson, ele tá caído, ele consegue levantar. O sentimento que tem que ficar para a torcida do Náutico, o roteiro que tem que ficar para a torcida do Náutico é que, velho, matamos um jogo e agora a gente tem uma final de jogo único em casa, é só vencer. Então, eu acho que o roteiro tem que ser extremamente positivo. Eu acho que tem margem para você falar, podia ter feito mais gol, mas, meu irmão, a gente fez 3 gols, pô. O erro não é os gols. Poderia ter feito mais no primeiro tempo, poderia. O negócio é que você não pode levar 3 gols. Mas a quantidade de gols que o Náutico fez no jogo, no total, é suficiente para você vencer o jogo. É suficiente. O que não dá é para você tomar os 3. Eu não acho que o problema seja você não ter feito os gols. Perdeu o gol mesmo. Paulo Sérgio perdeu o gol, Dodô perdeu o gol. Só que, mesmo assim, o time conseguiu chegar lá e fazer 3 gols. Então, para mim, a partir do momento que você vai para um jogo fora de casa e faz 3 gols, o seu problema já não é esse. O seu problema é ter levado os 3 gols, e eu acho que dá para corrigir a defesa para o segundo jogo, e o sentimento tem que ser extremamente positivo, tá? Eu não acho que tenha que baixar a cabeça, que pensar, mas poderia ter feito, mas... Irmão, é ir para o segundo jogo de cabeça em pé
e resolver em casa. E tem um detalhe que eu acho que é importante a gente até frisar, Cláudio, que é o seguinte: a torcida, ela tá com o nível de confiança batendo no teto. Tá no teto. O nível de confiança da maior parte dos torcedores que eu particularmente conheço é de que a gente tá com o nível lá no teto. Vai chegar nos aflitos, vai jogar bola, vai ganhar e vai ser campeão. Ah, Renato, mas não pode porque esse entusiasmo não pode passar para os atletas. Os atletas são outra história. Ali deixa que Hélio e Guilherme cuidam, mas o torcedor tem que ter confiança mesmo, porque o que se apresentou hoje na ilha não foi futebol de time que não vai ter condição de ganhar o título. Pelo contrário, teve em vários momentos futebol de campeão, com domínio, com imposição, até com tranquilidade. E isso talvez me deixa até um pouco incomodado pelo fato de ter sido empate. Ah, Renato, mas o Sport virou um momento, mas a gente poderia ter matado o jogo antes. Mas assim, voltando a falar em relação à confiança, o torcedor ele tem motivos para ter essa confiança em alta, né? Primeiro, Renato, parabenizar a turma que foi, né? Festa bonita da torcida do Náutico lá na ilha. Há muito tempo não se via. Várias vezes na transmissão dava para ouvir a torcida cantando, foi fundamental. E, pô, eu tô assim também, Renato, eu tô confiante, assim. Eu acho que, eu até mandei uma mensagem no grupo agora, falando o seguinte: o 3-2 eu tava muito puto pelas circunstâncias do jogo. Eu tava muito irritado. No primeiro tempo, 1-0, eu já tava irritado. No 1-1 eu fiquei mais ainda. No segundo tempo, depois de todas as circunstâncias do jogo, o Sport melhorou, cresceu, fez o 3-2, mas o Náutico ter empatado ali, a minha confiança voltou ao estado que estava antes do primeiro jogo. Então, eu sigo confiante no título do Náutico. Não é garantia de nada, mas acho que o Náutico demonstrou muitas boas coisas no jogo. E olha, numa partida que a gente vai analisar mais para frente com calma, uma partida que alguns jogadores importantes não foram tão bem. Então, ainda assim, o Náutico, não vou dizer que foi injusto o resultado, porque para mim justiça é bola na rede. E assim, o Náutico era para ter feito 3 no primeiro tempo, não fez. No segundo tempo o Sport melhorou e foi até melhor no segundo tempo. Não vou dizer que é injusto o resultado, não. Mas, coletivamente, eu vi mais coisas boas do Náutico do que do Sport. Então, inclusive, eu vi até e a gente pode se aprofundar depois também, eu vi muita gente dizendo, esse jogo do Náutico preocupa, foi até nosso amigo Luiz Brito. Eu acho o contrário, tá? Eu acho que foi um jogo que mostrou boas coisas do Náutico, mas mostra também os erros que a gente já sabia. De ataque, algumas coisas na defesa, mas eu acho que foi um jogo para mostrar que o Náutico na Série B está pronto para começar a Série B com necessidade de reforços ainda, que aí todo mundo já sabe. Mas assim, não vai ser uma Série B de briga contra o rebaixamento. Acho que se havia esse susto, eu acho que não há mais. Foi um ponto que Atos trouxe, né, até no intervalo de jogo, né? Assim, a gente vai fazer uma análise da partida, é claro, mas o estilo de jogo do Náutico, principalmente pelo primeiro tempo, que a gente deve tirar como referência aqui, ele indica uma equipe que consegue ter uma postura satisfatória contra um adversário de Série B. O Sport é o adversário mais difícil do ano e a gente conseguiu ter um comportamento muito positivo no primeiro tempo. No segundo tempo tivemos problemas e isso também era previsível, jogo na casa do adversário. O adversário não é nenhum pato morto, a gente não pode aqui sair com menosprezo de maneira alguma, mas se viu muita coisa boa no Náutico hoje, né? Passou a bola para mim, foi? Foi. O que você falou, inclusive, no intervalo do jogo, que você disse que falou a respeito da Série B, Atos, no grupo. Isso, porque, veja, eu tenho uma tendência a mirar muito na Série B. Eu sei que as pessoas estão vivendo a decisão, é óbvio que eu também estou, mas eu aponto muito para a Série B e esse primeiro tempo eu jamais vou transformar em algo negativo, tá? Eu sei que pecou nas finalizações, mas finalização é o que menos dá para se ter controle, tá? Ele vai fazer o quê? Se na hora Paulo Sérgio não virou o pé suficiente para botar a bola no canto, jogou no peito de Thiago Couto. Tem alguma coisa que ele pode fazer para melhorar isso? Não tem, gente. Isso aí é mais questão do seguinte: se o Náutico tivesse um jogador com a qualificação maior do que aquele que ali estava, não é o caso. Até porque o Náutico não é um time de estrelas. O Náutico é um time de conjunto, o Náutico é um time de operários, o Náutico é um time onde o trabalho como um todo se desenvolveu para, nesse momento, a gente avaliar como algo positivo. Então, existe um nível de chateação por não ter conseguido finalizar melhor? É óbvio que aconteceu, mas eu estou num tom um pouco mais abaixo do que algumas
algumas opiniões de alguns torcedores que eu acabei vendo, algumas manifestações, porque eu não vou transformar esse primeiro tempo em algo negativo, tá? E ainda falando sobre algumas impressões que eu tinha do primeiro jogo, antes do jogo, das virtudes do Náutico, eu fiquei mais animado, tá? Porque o Náutico fez o que tinha de melhor se fazer no primeiro tempo. A gente viu o melhor do Náutico, na verdade, no ano durante esse primeiro tempo. Então, nesse acreditar no que o Náutico tem capacidade, eu acabei subindo a minha expectativa, tá? Em relação ao segundo jogo, em relação à Série B. E no que eu mais me preocupava, eu passei a me preocupar menos. Então veja que são 2 fatores positivos que eu tive desse jogo. Porque quais eram as minhas preocupações na partida? Era a bola aérea. Mas teve bola aérea, teve 2 defesas de Muriel. Tudo bem, mas eu acho que eu criei um monstro na minha cabeça na bola aérea, muito por causa do desempenho do próprio Náutico na bola aérea durante o Pernambucano. Apesar dos adversários não conseguirem produzir gols, mas assustava. Até o Santa Cruz teve um certo poderio. Primeiro tempo, né? Isso, poderio aéreo que assustava um pouco. Eu acho que o Náutico se saiu bem perante um time que tem uma bola aérea muito forte. E os 2 jogadores que preocupavam não só a mim, como a todo mundo, foram 2 dos melhores jogadores da partida, tá? Wanderson e o Anderson. Jogaram muito bem hoje, o que, obviamente, vai melhorar a sua expectativa na confiança deles para o jogo seguinte, o jogo decisivo, o grande jogo do campeonato. A gente não vai passar aqui a semana discutindo substituições de Anderson e Wanderson, eu garanto a vocês, porque eles foram muito bem, perdão. Então, no final das contas, eu vejo mais coisas positivas, Renato, do que negativa. Não estou dizendo que as negativas não aconteceram. Aconteceram. O Náutico pecou na finalização do primeiro tempo. No segundo tempo, algumas brechas que o Náutico dá, o adversário soube prevalecer bastante. Tem fatores que a gente não enxerga no primeiro momento, mas eu tenho certeza que eles acabaram pesando nessa partida. Por exemplo, a gente está aqui falando do primeiro tempo do Náutico, que foi muito bom, mas aquele primeiro tempo teve um custo. Teve um custo pesado, tá? Que foi o desgaste físico do Náutico. O Náutico fez, vários jogadores ali tiveram tantos sprints seguidos que acabou o fôlego desses jogadores. Teve um lance que Vinícius arrastou a bola e conseguiu uma finalização dentro da área, salvo engano, Thiago Couto fez a defesa, que foi escanteio a bola e Vinícius olhou para o juiz e pediu para ele dar uma segurada. Não apita agora não, espera aí, porque eu preciso puxar o fôlego. Tanto volume que o Náutico fez, e aquilo que João, de forma perfeita, já destacou algumas vezes, como o Náutico é um time de jogada uma atrás da outra, ele sai escalando as jogadas, ele sai fazendo... Tem um termo que João chama, eu não sei se é avalanche, cascata, né? Cascata. Muito bem colocado esse termo. O Náutico é um time de cascata. Então, quando o Náutico tem um lance perigoso, mesmo que a finalização não seja ideal, eu já fico animado porque eu sei que em seguida vai vir outro. Isso aconteceu de uma forma tão grande no meio desse primeiro tempo que eu acho que nem o Náutico esperava ser naquele volume, que o Náutico perdeu o fôlego. Porque mais do que um desgaste natural de um jogo como esse, sprints seguidos é algo que tenta ser muito dosado no futebol moderno, ainda mais o Náutico, que é Hélio que trabalha muito isso. A gente falou tanto da questão do GPS, né? Pode ter certeza. Pegar o GPS do Náutico, você vai ver vários jogadores ali, Arnaldo e Vinícius, eu tenho certeza que vai bater isso no GPS. Dentro do primeiro tempo, eles ultrapassaram ali o tolerável que um jogador tem de fazer no intervalo de tempo. Foram muitos sprints consecutivos. E isso, naturalmente, trouxe um desgaste para o segundo tempo. Tanto é, e aqui eu vou especular, mas eu confio muito que tenha sido por aí,
Eu acho que Hélio, ele desenhou para o segundo tempo um jogo numa rotatividade menor, porque ele viu que o time foi num desgaste físico muito grande no primeiro tempo. Aí talvez uma linha um pouco mais baixa da defesa, e reforço, gente que acha problema da linha alta, eu sempre digo, gente, esse time está preparado para jogar dessa forma. O que você está vendo como problema talvez seja solução. O contrário disso talvez seja mais problemático do que de fato a linha alta. Eu tenho mais preocupação quando essa linha do Náutico está um pouco mais baixa, como foi o segundo tempo de hoje, do que quando ela está um pouco mais alta. Eu acho que dá mais espaço. O problema do segundo gol, Atos, é justamente a linha não estar mais alta. Se o Yuri tá mais alto, ele estaria certo. O problema é ter ido pouco. E não só o lance do gol. Alguns outros lances. Tem um lance do contra-ataque que acho que é Augusto Pucci, ele está carregando a bola e Barleta está tentando cavalar em cima de Yuri. E Yuri, para mim, não foi bem nessa jogada, porque ele perde a linha de impedimento, porque ele fica mais atrasado do que a linha de impedimento, do que o resto da linha de defesa, e ele acaba deixando o Barleta num limbo ali, porque Barleta está à frente dos zagueiros do Náutico, dos outros três, né, da linha de defesa, e está com o Yuri Silva, que está ali no lance com ele, dando condição. Então, qualquer passe que fosse ali nas costas de Yuri, nas costas da defesa do Náutico, o Barleta ia sair de cara pro gol, acabou que Augusto Pucci não consegue concluir a jogada, não sei se ele errou o passe ou se ele refugou do passe. Mas esse lance mostrou como talvez essa linha do Náutico um pouco mais para trás e o próprio ritmo dos jogadores como um todo num ritmo um pouco mais baixo, e aí somado também a que o Sport melhorou bastante, tá? Meu irmão, o Sport não estava ganhando uma jogada, pô. Começou a ganhar no segundo tempo. O Sport estava muito abaixo também. Não estava conseguindo ganhar duelos físicos e começou a ganhar alguns. Fez o primeiro tempo do Náutico ser abaixo. E aí também outro tempero na verdade, para azeitar tudo isso, as substituições do Náutico, cada substituição ia baixando o nível do Náutico. Acho que muito porque Toró e Saraiva não participaram do jogo, e aí eu não sei porque não participou, talvez eles não tivessem na melhor condição, também porque a capacidade técnica dos jogadores que entraram ou são claramente abaixo, ou eles não entraram bem. Por exemplo, a entrada do Samuel Otsania, independente da qualidade do jogador, tá? Eu vou ser honesto com o que eu pensei no momento da entrada dele. Fazia todo sentido. Porque Paulo Sérgio não estava bem. Paulo Sérgio não é um jogador de aproveitar de espaços. A gente já citou aqui que a finalização do Paulo Sérgio, quando ele carrega a bola, não é das melhores, tanto é que ele perde o gol logo no início da partida em uma bola que ele precisou carregar. Ele não tem o nível de acerto mesmo na finalização de quando ele pega essa bola de primeira. E também porque, como o Sport foi muito pro ataque, o Sport também, em muitos momentos, na verdade, no segundo tempo, atacou com muitos jogadores, independente que a formação em campo nem parecia tão ofensiva, mas colocou alto volume de jogadores no ataque, desguarneceu atrás, é natural. E o Náutico, para tentar se aproveitar disso, pensou, porra, se eu coloco o Samuel consegue atacar espaço, consegue ter uma escapada de bola que possa acontecer no segundo tempo. Então, e ainda tem um outro bônus, né? Porque Samuel vai atrapalhar mais a saída de bola do Sport, porque ele consegue ali ir em cima dos jogadores que estão saindo com a bola de uma forma mais eficaz. Então, veja, em teoria, faz todo sentido. Só que precisa também de prática, né? Precisa de prática. E aí eu já vou entrar na atuação do próprio Samuel, que é uma atuação divisível. Eu vi muita gente falando muito mal e outras pessoas dizendo que ele fez o suficiente, ele fez o que dava, que na verdade não vê como uma entrada negativa. Eu nem sei o que eu acho, na verdade. Eu fico meio perdido porque, por um lado, eu vi que ele tentou bastante, não teve grandes falhas, de fato. Mas, por outro lado, eu sei que é um jogador tecnicamente muito abaixo, e isso me incomoda bastante, é algo que eu já sou crítico de Samuel Otsania há muito tempo, desde da reta final da primeira passagem dele. Para mim, no lance do gol, ele erra. Ele ia perder o gol.
Mas eu não achei uma partida. Veja, durante o jogo, Atos, eu tava reclamando muito com ele. Mas friamente, depois que passar a emoção, não foi uma partida ruim dele, não. Não fez uma partida ruim. Eu acho que no fundo não foi. Eu acho que esse. É porque, Atos, é muito difícil você olhar para Samuel e falar: caramba, ele jogou bem. Porque é uma dificuldade. Tecnicamente, ele já entra em campo no vermelho, tá ligado? No vermelho, não, desculpa. Aqui é como se ele entrasse em campo com uma estrela. Ele já entra em campo com uma estrela. Ele tem que ganhar as estrelas para poder a gente chegar na nota média para ele. Digamos assim. Eu tenho uma certa. Eu não vou chamar de má vontade, porque é mais do que má vontade. Na verdade, é uma constatação que o jogador tecnicamente é mau, sabe? Eu acho que o Náutico joga competições que precisa de um jogador que tenha fundamentos, que tenha parte tática melhor que Samuel. Eu acho ele. Enfim. Mas talvez, se eu fosse para ser justo mesmo assim, com o que ele entregou em campo e sabendo quem ele é, sabendo que ainda é Samuel Tussania, tenha sido ok, tá? Mas é triste ver que o Náutico tem como centroavante e reserva Samuel Tussania, tá? Eu acho que para a Série B o Náutico precisaria de mais. Mas no fim, Renato, só para poder terminar esse comentário, assim, quem quiser ficar se apegando, porque no primeiro tempo perdeu o gol, eu não vou fazer isso, tá? Eu tenho uma frustração quando o cara perde o gol, óbvio, todo mundo tem. Mas por dois motivos. Primeiro, não se ganha uma final em 45 minutos. Isso não existe. A pegada decisiva, ainda mais contra um rival histórico, e que tenha, veja só, a gente acha um time do Náutico melhor, mas tem uma folha quase que o dobro da do Náutico. A folha do Náutico é 1.800.000 e eu desconfio que essa do Sport aí esteja por 3,5 milhões. E então tem uma capacidade técnica ali que acho que mostrou no segundo tempo, tá? E outra coisa também, a gente lamenta os gols perdidos, mas não dá para imaginar que o Náutico poderia ter feito 3-0. Gente, veja só, você quando faz um gol, você precisa fazer o segundo para poder fazer o terceiro. Porque não é assim, não dá para contar assim, perdeu 4 gols, era para estar 4-0. Talvez se tivesse feito o segundo, não tivesse nem tido as outras 2 oportunidades. E eu tô vendo gente citando gol perdido antes do primeiro gol. Aí, veja, vira negócio de maluco, sabe? Porque o futebol tudo muda. Você fazer um gol, você fazer ainda mais um segundo gol, 2-0, talvez você tenha um novo jogo. Não quer dizer que você vai ter o mesmo jogo que estava tendo quando o jogo estava 0-0 ou 1-0. Que o Náutico vai continuar tendo o mesmo nível de produção. Tanto existe a possibilidade de o jogo mudar, que a gente viu o segundo tempo. O segundo tempo foi outra partida. O segundo tempo não foi nas mesmas características que o primeiro. Então, eu acho que não adianta superdimensionar isso, não. E no final das contas, eu acho que a gente levou para casa o jogo totalmente em aberto. Não fica atrás do placar, pensando, eita, a gente vai ter que fazer um gol para poder... Não. O jogo é como se tivesse 0-0, né? 3-3, como se tivesse 0-0. Acho que ele vai poder trabalhar da forma que ele quiser para essa partida. Eu acho que a gente tem uma grande chance de ser campeão dos aflitos, tá? Eu tô bastante animado, assim. Eu não tenho... Eu sempre penso, ainda mais numa decisão equilibrada como essa, Renato, e agora para concluir de vez, quando a gente fica, é favorito? Não é favorito? Eu acho que o jogo traz um equilíbrio de 50-50. Porém, se você dissesse assim, Atos, toma R$100 e aposta na Sport da Sorte quem vai ser campeão, eu jamais colocaria meu dinheiro no Sport. Jamais. Quer dizer que lá no subconsciente eu acredito que o Náutico é o melhor time e vai ser o campeão. E assim eu espero. Tivemos 2 tempos distintos no jogo. Um tempo do Náutico, o segundo tempo com o Sport saindo mais para o jogo. Foi assim? Antes de passar para Jota, eu tenho para mim que Renato comemorou não ter jogado mal no segundo tempo. Agora eu vou usar o 2 tempos. Veja, quando eu estava pensando na pauta, eu disse, olha, eu tenho a pauta. Não tem como dessa vez a gente não falar dos 2 tempos. Renato perdeu a segurança, tá ligado? Que agora ele bota nas pautas já com pergunta. Porque assim, ele já não afirma mais. Já definitivamente, Renato, você tem 2 tempos distintos. Vai, fala aí, João. Diga aí, João. Renato, assim, tem 2 tempos distintos. Eu acho que é fruto de um jogo
de duas equipes extremamente equilibradas, assim, em relação a, se você for fazer uma comparação, uma com individualidade e outra com coletivo, mais aflorado, e eu acho que a gente trouxe bastante isso nessa semana, e todas as vezes que eu repetia a frase de que, pô, o esporte também tem suas qualidades, o esporte tem suas individualidades, o esporte tem capacidade de fazer um bom jogo, era justamente para, se saísse um empate na ilha, não ter ninguém desesperado. Porque eu estava vendo a hora, assim, a confiança se transformar em uma ciranda de maluco e a gente está aqui, sei lá, 1-1 e, meu Deus, como é que empata com esse time horrível do esporte? E era meio uma prevenção a isso, e o 3-3 mostrou bastante. Acho que no primeiro tempo o Náutico encaixou muito bem no esporte. O esporte tinha bastante dificuldade de sair jogando, tinha alguns erros de passe assim, muito bestas. O Náutico conseguia encaixar muito bem e saía muito bem no contra-ataque, numa transição, e até armando jogadas assim, de forma tranquila. O esporte não conseguia muito pressionar o Náutico no primeiro tempo. Tinha uma avenida ali do lado direito do esporte, e o lado esquerdo do Náutico tinha campo livre para jogar. E Yuri achou Vinícius diversas vezes no espaço. O posicionamento de Vinícius ficando um pouco mais centralizado confundia demais o esporte. O Vinícius pegou essa bola por dentro, livre, absolutamente livre, algumas vezes, e conseguiu fazer o jogo do Náutico rodar. E aí foi criando, o Náutico foi empilhando chances. Você pega o lance do pênalti, assim, tem um lance de Paulo Sérgio que logo no começo assim, irritou um pouquinho, porque a barra estava livre em alguns momentos que dava para uns 2 minutos de jogo. Sim. 1 minuto, um minuto de jogo. Mas acaba que o Náutico consegue fazer um gol de pênalti, que é fruto de uma jogada muito bem trabalhada. O Náutico sai pela direita, consegue uma inversão, a bola vai em Vinícius, vai para Yuri Silva, consegue cruzamento de novo. Então, uma jogada com duas inversões de jogo, que sai o pênalti, o Náutico sai na frente do placar e continua amassando o esporte, tem chance ali de ampliar, toma o gol, e aí, quando toma o gol, obviamente, o ideal é não tomar o gol. É o óbvio, né? Ali, Yuri, eu acho que falha um pouquinho. Tem um pouco de azar naquele gol também, tá? Porque o goleiro do esporte escorrega e a bola ainda assim sai perfeita. Eu acho que Yuri vacilou um pouco ali na linha de impedimento, dava para ter saído, mas tudo bem, dá para contar um pouco na cota do azar. E aí, só para não ser mal entendido, obviamente o ideal é não tomar o gol, mas levando em consideração que o Náutico iria tomar um gol no primeiro tempo, vamos falar assim, foi o melhor momento possível de se tomar o gol. Toma o gol, acaba, vai para o intervalo, não tem abafa, não tem pressão, não tem nada, esfria o jogo novamente, você consegue trabalhar no seu intervalo em cima da partida, acaba com a chance de, obviamente, o Sport fazer um gol ali no final do primeiro tempo, de ter outra chance de gol. Então, dos males, o menor ali, o tempo do gol. E ainda assim, no segundo tempo, eu acho que o Náutico ainda começa tendo chance, mas aí acabou que o abafa que não aconteceu no primeiro tempo acabou acontecendo no segundo para o Sport. O Náutico, eu acho que pecou muito no segundo tempo em relação à combatividade, tá? Eu achei o meio do campo do Náutico, assim, faltou ser duro, faltou bater, faltou chegar no corpo. Samuel pendurado influenciou muito, João. Sim, muito. Sim, e quando o Henderson sai, o Henderson cansou, correu muito durante toda a partida, piora muito as coisas. O Náutico toma contra-ataques que sai o gol, que, primeiramente, Muriel batendo tiro de meta. Minha Nossa Senhora. Assim, Muriel batendo tiro de meta no meio de campo. Joga essa bola para lateral, velho. Assim, o tiro de meta tem que ser para os lados, pô. Não coloca no meio de campo, não, que se tu perde a bola, os caras estão te atacando por dentro e vai conseguir ali ter perigo. E, obviamente, a culpa não é só de Muriel, porque para perder a bola, alguns outros jogadores perderam no corpo. Então, eu acho que é o segundo gol do Sport. Cara, os dois volantes do Náutico são batidos em jogada de corpo no meio de campo.
O terceiro gol, Ramon, eu acho que você pode discutir ali se foi falta de Zé Lucas, se não foi, mas Ramon é atropelado, pô. Falta foi. Eu só não gosto de ficar dando muito foco nisso, sabe? Foi falta, meu amigo, foi falta. Agora, o juiz, usando um critério, eu gostei muito da arbitragem, tá? Eu acho que é muito pesado você chegar assim e dizer assim, ó, esse lance aqui, o juiz, ele não marca, e na verdade teve outros lances parecidos, mas esse lance vai originar no gol. Gente, eu Ele não reclamo deu muito. qualquer faltinha, não. Foi um critério dele o Exato, jogo todo. Mas foi falta, sabe, Cláudio? Eu só não acho que adianta a gente ficar pegando o vídeo do lance, ficar mostrando, fomos prejudicados por causa disso. Gente, E o negócio... o juiz só negócio, errou, gente. É um erro, tipo, natural. Eu reclamo tanto da torcida do Santa que, pô, esse ano a torcida do Santa tava mostrando o lance de Mezenga do ano passado. Assim, meu irmão, quando você fica valorizando tanto lances de arbitragem, você para de prestar atenção na produção técnica do teu time, pô. Mesmo o jogo acontecendo agora, e eu dizendo, pra mim, foi falta. Porque foi. Se você mostrar Marcelo Lima Henrique, um lance de novo, ele vai dizer, eita, pô, foi falta. Mas ele já tinha um critério de, no limite, deixar o jogo correr, que eu gosto desse critério. Então eu acho que vale o registro, a gente dizer, olha, foi falta, mas também não adianta ficar chorando, dizendo que foi prejudicado, que não é o caso, não. Mas, eu coloco isso, eu até que eu falei na dúvida, eu nem consigo cravar, eu vi o lance uma vez só, nem consigo cravar se foi ou se não foi, mas eu acho que é fruto também da moleza no meio de campo, velho. O Náutico perdeu muita bola, perdeu muita disputa, o Náutico não conseguia matar contra-ataque, tentava e não conseguia. Então, isso me incomodou bastante no segundo tempo, tá? Precisava de uma pegada maior, era um momento que precisava, se precisasse dar tapa ali, era para ter dado, se precisasse dar um carrinho para matar a jogada, era para ter feito, e eu acho que deixou a desejar nesse aspecto, e eu acho que os gols que o Sport fez no segundo tempo aconteceram por causa disso. Consegue o gol no imponderável ali, né? Zé Delivery tentou dar aquele chute ali no jogador do Náutico, assim. E as coisas deram certo, Samuel conseguiu puxar o contra-ataque. Outro Sânia, se ele errou, se ele não errou, o que importa é que a bola caiu no pé de Wanderson e ele fez o terceiro gol. E eu acho que no fim o fruto, Cláudio, para a gente é positiva, tá? Mata o primeiro jogo, é como se não tivesse tido. A gente vai jogar em casa, como se a vantagem tivesse dado, como se a liderança tivesse dado o jogo sendo em casa, um jogo único na final. Então, acho que acaba sendo positivo esse cenário para o Náutico. Acho que dá para comemorar aí o 3-3 da maneira que foi, num jogo extremamente aberto, e que domingo tem mais. Domingo tem mais. Também é um jogo muito aberto, tá? Não é garantia, porque vai jogar em casa de nada, mas é uma vantagem para o Náutico. E os dois tempos distintos. Atos e Clauber. Mas antes, Atos vai complementar. Não, eu não vou complementar, não. Eu vou deixar a Clauber falar agora, mas eu só quero comentar aqui o Stanley, e teve outras pessoas no chat que falou, disse assim, ó, para isso é que tem VAR, né? Para que tenha tecnologia, para que tenha tecnologia, enfim. Veja só, eu não vou aqui colocar o VAR no altar, até porque a gente sabe que no Brasil o VAR às vezes não se mostra com tanto critério, às vezes toma decisão de uma forma, depois muda. Não é o caso, mas veja, tecnicamente falando sobre o uso de VAR nesse lance, o VAR entende que o lance é interpretativo do árbitro e o árbitro viu o lance. Estava com campo de visão para o lance. Porque eu estou dizendo que é falta, mas não foi um pontapé, gente. Se fosse um pontapé, tipo, não tem critério, seria falta de todo jeito. Ou se o juiz não tivesse visto, aí o VAR chama. Se o VAR vê que o juiz está com a visão totalmente descoberta para o lance e está vendo o lance, viu a carga e decidiu por não tomar falta, o VAR, tecnicamente, ele tem que deixar a decisão do campo, porque é uma questão interpretativa. Rapaz, só uma coisa antes de Cláudio falar dos dois tempos. Olha o Matheus Gadelha aqui. Amigos, não tem algum ponto positivo nesse empate. Chegou a ser broxante.
A postura do Náutico após os 25 minutos do primeiro tempo foi ridícula. Pelo justo, o Sport até merecia vitória. Agora é golear em casa. Matheus. Veja, essa visão de Matheus Gadelha, ela não acontece. Eu até digo que existe uma possibilidade de ser um torcedor rival se passando por torcedor do Náutico. Eu vejo completamente contrário, cara. Completamente contrário. E eu diria que essa visão... O torcedor do Náutico mesmo. Se for, ele é com todo respeito ao Matheus Gadelha. Às vezes o cara tá puto ainda, pô. Não, e veja, Cláudio, João e Atos. Você pode até ter ficado arretado com o fato do Náutico ter tomado a virada. Mas na hora do gol de empate, se você não enxergou pela ótica do futebol existente na face da terra, que aquele gol nos colocou em uma posição favorável, jogando em casa na próxima semana, com uma condição física mais favorável e tudo mais. Me desculpe, Matheus. Eu acho... Eu não vou aqui cogitar que pode se tratar de um torcedor rival, mas sinceramente, Matheus, talvez você esteja comendo muita conversa da galera, você tem uma visão muito deturpada da realidade. Porque, meu irmão, muita gente cabeça quente ainda. Pô. Nem todo torcedor, e aqui eu não tô querendo dizer que eu sou mais que torcedor nenhum, porque tem muito torcedor que entende pra caramba de futebol, a gente conversa com vários torcedores e a gente meio que reproduz aqui, às vezes, um feedback, trocando ideia com muitos torcedores, mas não é todos que têm obrigação de ter uma visão genuína do que foi um jogo, porra. A gente tá com 1.500 pessoas aqui ouvindo a gente, não é porque a gente é bonito, porque a gente passa longe de ser, né? É porque a turma acredita que, na maioria das vezes, a gente acerta nas visões que a gente tem. A visão do Matheus ali está equivocada, ponto. Não tem muito que se debater, não. E aproveitando já para mandar um abraço pro Rafael Gladiador, tá? Que tá assistindo a gente e vai me salvar aqui, porque desde meio-dia que eu não comia nada, já é altas horas da noite, quase 11 horas, e ele vai mandar um pedido para mim, mandar um abraço aí pro Gladiador. E quem quiser pedir aí, mora ali na Zona Sul, em Candeias, peça que ele ainda tá atendendo. Cláudio. E teve outro comentário aqui do Thunder dizendo aqui, ó. Domingo Sport vai jogar no erro do Náutico, só esperando a peneira da defesa se abrir. Meu amigo, e a peneira da defesa do Sport? Pois é, a elogiadíssima zaga a zaga do Náutico é uma merda. E a zaga do Sport é ótima. Olha os gols que o Sport tomou hoje. Olha o que Ramon fez no segundo gol. E, Cláudio, a linha alta é a do Náutico, né? Paulo Sérgio conseguiu fazer a chance de Paulo Sérgio foi em quê? Samuel forçou cartão amarelo em quê? Meu irmão, tem vários lances que a linha do Sport tá alta e o Náutico consegue aproveitar. Então, assim, galera, se você... É porque é foda, que é muito difícil você... Cássio hoje um jogo de 3-3 fora de casa e você não tá confiante, porra. Eu acho isso muito difícil, velho. Ô, João, Cássio hoje chegou a comentar o seguinte. Eita porra, eu ia falar um comentário de Cássio, mas na última hora eu lembrei que ele falou em off e ele até ressaltou. Eu não falaria isso no ar, então eu não vou comentar. Aí é foda, criou expectativa aí. Veja só, eu ia falar sem querer, tá? Eu ia falar sem querer, mas tem a ver com o Ramon. O resto segue. Causou uma tragédia nesse jogo, Ramon, né? Falando especificamente do jogo, né? Assim, eu não vou diminuir o peso dos gols perdidos, não. Acho que não se pode perder, não pode o Náutico perder 3, 4 chances como perdeu. Paulo Sérgio não pode, o centroavante não pode perder na final uma chance daquela. Não pode. Todo o tempo do mundo ele teve para avançar. Driblar o goleiro é muito difícil, porque ele nem essa velocidade todo tem para isso. Mas não pode. Ali é lance de atacante. Com 1 minuto, sai um gol ali, o jogo poderia ter sido muito mais tranquilo para o Náutico, ou não também, né? É muito difícil prever. Mas assim, as chances que o Náutico perdeu não pode. Foram 3, 4 chances. Teve a de Dodô, Dodô era dominar a bola, tranquilo, ele podia passar para Todinho, podia chutar, não precisava chutar de primeira. Enfim, essas duas que... Luiz Felipe talvez tenha sido a maior de todas. Luiz Felipe, qual foi? Segundo tempo. Qual foi, meu Segundo Deus? tempo, a bola sobrou, ele cara com o Thiago Couto, pô. Ah, sim, foi verdade. Tem uma de Todinho também, que, porra, Todinho é a principal chance, a principal característica do cara é aquele chute, chutou fraco, Paulo Sérgio do lado dele. Isso, então assim, não pode, o Náutico numa decisão, não pode, nenhum time, na verdade, pode perder a quantidade de chances que o Náutico perdeu. Dito isso, aqueles 30, 35 minutos que o Náutico fez contra o Sport, velho, foram absurdos, assim. Durante o jogo, eu fui tentando lembrar na Série A quem fez isso com o Sport. Eu só lembrei do Cruzeiro. Que
que o Cruzeiro faz 3-0 no primeiro tempo. Assim. E fez, né? E fez. A diferença foi essa. Então, assim, velho, é um adversário de Série B que tem suas qualidades, tem seus problemas, tem suas qualidades. E o Náutico se impor numa ilha lotada. Eu não lembro de ter visto, assim, de clássicos que o Náutico venceu. 2004, 2007. Eu não lembro do Náutico se impor tão bem como se impôs contra o Sport hoje. Assim. Então, acho que tem que ser muito valorizado isso. Faltou o gol, obviamente, faltou. Podia ter feito 2 gols, que aí o placar daria um pouco mais de tranquilidade. Mas acho também que tem que se valorizar essa postura que o Náutico fez de não só marcar a saída de bola, mas criar, ter volume de jogo. E eu acho que isso aí dá me deu essa esperança também, feito o Atos falou, para a Série B. Eu só discordo um pouco de João quando ele fala do momento do gol, de ter tomado ali aquele gol do Sport no final, porque eu acho que o 1-0 ir para o intervalo, a vaia abalaria muito o Sport. Eu acho que a vaia poderia fazer o Sport sentir. Como acontece o inverso no final do jogo. Mas ele estava olhando o ponto de vista do Náutico. Para mim tipo, você vai levar o gol. Tipo, você vai levar um gol no primeiro tempo. O jogo vai acabar 1-1. Qual é a melhor hora? Para mim era aquela. Verdade. Entendi agora. E aí outro ponto também. Porra, a torcida tem que valorizar o gol no final do jogo, porra. Aos 51 minutos do segundo tempo, o Náutico empatou o jogo na Ilha do Retiro, na final 3-3, porra. Isso aí fosse o Sport, ao contrário, tava todo mundo dizendo o gol do... Como é que é? Gol de Enilton. Meu irmão, foi um feito gigantesco, pô. Para um time que estava cansado, que cansou fisicamente, para um time que sentiu o segundo tempo ali, caiu de rendimento. Mas o banco do Náutico, velho, tirando o Sport, velho, o Sport melhorou no segundo tempo com as substituições, porque o treinador errou na escalação. Nenhum clube da Série B vai ter um banco equivalente ao time titular, não. Esqueça. O Fortaleza não vai ter, o Goiás não vai ter, e o Náutico não vai ter, tendo uma folha muito menor. Então era óbvio, eu acho até que a gente vai discutir depois, eu acho que Hélio errou em algumas substituições. As características, o Náutico poderia ter feito diferente, mas não foi só a qualidade do banco é ruim, não. Eu acho que o time piorou por escolhas erradas de Hélio e Guilherme. Mas traga agora, Cláudio, porque a gente falou dos 2 tempos distintos, eu acho que isso entra na equação também. Mas antes de Cláudio passar para a questão das substituições, até porque eu também quero comentar sobre isso, só para poder seguir ainda, que o Matheus mandou um novo superchat, tá? Ele falou aqui, ó, o Matheus Gadeira mandou 5 aqui, falou: amigos, sou náutico doente, então me desculpe ter levantado a suspeita. Ele falou: mas a minha opinião, o Náutico tinha que ter matado esse jogo. Final não se perde tantos gols. O Náutico mete gol ali no começo, acabou o Sport totalmente, mas o jogo é jogado. Veja, Matheus, agora você emitiu uma opinião dentro de uma janela de razoabilidade. Ninguém iria dizer que você estaria errado se você tivesse dado essa opinião primeiro. Agora, eu acho que você acabou exagerando ali no primeiro superchat, e agora não, agora você está focando nessa questão de decisão. Cláudio busca muito por isso, né? Não se pode perder, isso vai fazer falta lá na frente, dentro do jogo de 180 minutos. Eu respeito quem tem esse tipo de visão, porque é uma visão que dá para claramente se classificar como correto também. Eu só digo o seguinte: dentro de um jogo de alta volatilidade, como se deu a partida de hoje, e vai se dar no segundo jogo também, eu minimizo um pouco uma chance perdida. Eu acho que a gente fica muito na cabeça sobre uma chance perdida em um jogo que tem mais poucos detalhes. Eu até disse assim, não sei se foi no grupo, Cláudio, eu até disse assim, se o Náutico fosse um time ruim, eu lamentaria muito mais toda a chance perdida do Náutico. Como eu sei que o Náutico tem capacidade de produzir, não conseguiu produzir da forma que produziu no primeiro e no segundo tempo de hoje, porque talvez no intervalo da partida eu não tenha considerado um fator que eu acho que acabou interferindo nesse jogo, que foi o desgaste físico que o Náutico teve naquela produção que o Náutico teve no primeiro tempo. Eu acho que isso afetou o segundo tempo do Náutico, que teve que jogar em outra rotação. Mas, com o time produzindo da forma que produz, eu tendo a minimizar quando se perde um gol. Porque se o time fosse muito ruim, digamos que o Náutico, sei lá, fosse o time de 2024. Imagina aquele time de 2024, num jogo 1-0 para o Náutico ou 0-0, tivesse perdido essa chance. Aí morria do coração. Porque sabia que aquela chance ali, ela surgiu e não vai surgir mais, não. É tipo o Santa, quando perdeu o pênalti. É tipo o Santa com o lance de Quirino. Quando o lance é impedido. O torcedor do Santa só faltou... Enfim...
Porque sabe que aquela chance apareceu e não vai aparecer outra. Não é o caso da gente. A gente pode muito bem acreditar que com o passar dos minutos de uma decisão de 180, o Náutico ainda vai continuar tendo grandes chances. E dois times que jogam muito ofensivo, a tendência de sair muitos gols. Veja, não é à toa do jogo ter sido 3-3 não, gente. O Sport é um time que deixa jogar porque é um time que tem uma capacidade técnica que ele não se permite fazer só antijogo, como o Santa fez, por exemplo. Só partir para destruição. Óbvio, umas faltas aqui, umas faltas ali, faz parte do jogo. Mas os jogadores, eles querem também jogar. E foi muito disso que o Sport criou um problema para ele. O time tentando jogar no primeiro tempo não conseguia e o Náutico se aproveitava disso. Mas mesmo assim, mesmo o Sport tendo seus problemas, no segundo tempo o Sport botou muito jogador no ataque. E eu cito essa quantidade de muitos jogadores no ataque para dizer assim, porque possa ser que alguém fale, mas teve vários gols de falhas. Mas ambos os times estavam com muitos jogadores no ataque para aproveitar as falhas. Veja só. O segundo gol do Náutico. Quem está dentro da área e rouba a bola ali? O Henderson, porra. O Henderson, é. O nosso volante. Se o jogador não faz o gol contra, quem estava para poder fazer o gol? Paulo Sérgio. A bola ia ficar na pequena área para poder fazer o gol. Vamos para o lance do último gol do Náutico. O normal ali é só ter um jogador, que seria Samuel, ele perde o domínio e o lance acabou. Tinha Samuel para errar o domínio e tinha Wanderson para fazer o gol. Então veja isso foi foda, viu? Você tem um zagueiro ali. Exato, porque veja, foi uma jogada que eu confesso que nem lembro ali por que a turma tá dizendo que Zé Gabriel falhou. Do cast porque ele vai dar um chutão que ele podia sair jogando. Ele dá um chute em cima do jogador do Náutico. Não, o Felipe não foi. Yuri consegue, do Yuri. Pronto, mas veja, para se aproveitar da falha de Zé Gabriel, tinha dois jogadores do Náutico. É sempre com alto volume de jogadores na área do adversário, de ambos os times, tá? Porque o Sport no segundo tempo também colocou. Veja o último gol do Sport. Gustavo Maia faz a jogada. Quem é que tá para pegar o rebote? O volante do Sport, porra. Por que o volante do Sport estava dentro da área do Náutico? Porque ele colocou vários jogadores no ataque. Então, veja, apesar das falhas dos dois times, o jogo teve muitos gols porque ambos os times se põem em condição de fazer muitos gols. Então, naturalmente, se olha, dá até para desvalorizar um golzinho, tá? Olha que crime eu tô aqui falando, de valorizar gol. Mas imagina se não dá para desvalorizar um lance de gol perdido num jogo que é tão volátil que pode sair uma quantidade de gols absurda como saiu nesse jogo e pode ser a tendência do próximo jogo. Não é um jogo no detalhe, onde dois times travados, dois times ruins, o lance sai, um gol de bola parada, os dois, um jogo foi 0-0, outro jogo foi 1-0. Não é essa partida que nós temos. Nós temos uma partida de alta volatilidade. Eu tava, a gente tá vendo aí os melhores momentos. Fala aí, Cláudio. Tem que se valorizar esse empate no final, velho. Tem que se passar. Porque, veja, nosso amigo Mário Flávio até mandou aqui, o Náutico não perdeu um clássico esse ano, é verdade. Sub-20, enfrentou reserva, enfrentou tudo e ganhou. E agora empatou, jogando melhor uma parte do jogo e buscando empate no final. Então, assim, porra, final do jogo, o time, a entrega que teve, gente falando, sem sangue. Porra, um time sem sangue vai buscar um empate na casa do adversário, a torcida já fazendo festa, comemorando a vitória, 51 do segundo tempo. Porra, não dá para desmerecer. Óbvio que o time tem problemas, apresentou erros defensivos e ofensivos, mas não dá para minimizar também o grande jogo que foi e a qualidade que o Sport também tem, porra. É um Sport, é um time de Série B, é um time que tem uma folha alta, é um time que tem reserva de qualidade, que jogou em casa com a força da torcida e que o Náutico encurralou no primeiro tempo. Então, assim, apesar de tudo, eu ainda vejo, eu não consigo enxergar o copo meio vazio hoje, não. Hoje o copo é meio cheio. Apesar de tudo, porque o Náutico podia ter vencido, ter feito 3, como eu disse, eu não vou minimizar os gols perdidos, não. Mas para muita gente, eu acho que se pega antes do jogo, e assim, eu até vi que Atos não assinou empate lá no 45, mas muita gente assinava empate, e eu tava nessas, que porra, eu não queria perder, o Náutico não podia perder, eu tava muito puto porque o Náutico tava perdendo um jogo que não era para perder, e empatou. Então assim, vai pro jogo da volta zerado,
E eu acho que com favoritismo. E mostrou que, bola por bola, o Náutico consegue fazer mais. Então, se não perder tantos gols... Desculpa te interromper, Cláudio. É porque essa última fala eu acho muito importante. Só quero reforçar ela. Gente, ainda vai ter mais 90 minutos, porra. Vocês queriam ter o time do Náutico ou o time do Sport? Pelo amor de Deus, porra. Ter jogo para o Sport não é algo muito bom, porra. Eu tenho pra mim que se chegasse ali pro Sport e dissesse, Sport, tu quer que não tenha jogo, a gente vai direto pros pênaltis? Os caras iam, porra. Na hora. Então, veja, O Sport joga quinta, viu? Leitura, significa que a gente tem algo, né? Vamos ver 90 minutos para o Náutico produzir de novo esse algo. O Sport joga muito nisso. Vamos ter, isso vai ser uma pauta que a gente vai debater essa organizado. questão daqui a pouquinho. Essa é pauta também aqui no programa, gente. Ô, Renato, tá das substituições, não? Tá na pauta ou posso falar rapidamente? Pode falar. Inclusive, eu acho que isso vai muito, Cláudio, quando eu falo dos dois tempos distintos, né, que a gente brinca tudo, mas eu tenho minhas dúvidas se Hélio ele foi totalmente certeiro nas substituições, nas modificações. Eu entendo que, assim, Paulo Sérgio estava amarelado. Era complicado você deixar ele em campo. Samuel Tussano era um desafogo para o momento em que o Náutico estava na vantagem. Mas eu entendo que Saraiva ele tinha um espaço ali. Eu acho que Saraiva tinha um espaço para jogar. Ele daria um pouco mais de mobilidade ali na frente, daria um apavoro na defesa. Mas o que é que tu enxerga a respeito dessas substituições que podem ter, de certa maneira, favorecido o Sport, né, que foi mais para cima, chegou a estar na frente no placar? O caso de Arnaldo, porque Arnaldo sentiu, né? E Arnaldo fez um grande jogo e Reginaldo não entrou bem. Mas então é justificável essa mudança. Mas, por exemplo, a entrada de Juninho eu não gostei, né, naquele momento. Acho que não precisava de velocidade. E Juninho não é esse jogador de velocidade. Ele talvez tenha um poder de fogo maior ali, de decisão, mas Juninho ainda não é o jogador que a expectativa que a gente criou. Então, e a própria entrada de Otussânia, veja, eu não acho que a Otussânia foi mal, mas eu acho que eu não teria colocado. Eu esperava ali Toró, o próprio Todinho indo para centralizado, botar Saraiva, por exemplo. Também não gostei da entrada de Ramon no lugar de Dodô. Acho que era um volante a mais, mas eu sei que é um volante com qualidade de meia, mas eu acho que o Náutico precisava de outra característica de jogador. Também nem acho que Ramon fez essa partida horrível, não. Mas assim, e Dodô não estava bem. Mas Toró e Saraiva, se eles tinham condições para jogar 20 minutos, 30 minutos, tinha que ter entrado. Porque Toró podia jogar centralizado, um segundo atacante ali na função do Dodô, Saraiva ia dar velocidade pelos lados. Então, foram duas substituições que me incomodaram ali, né, nessa reta final do jogo. Eu acho que o Náutico ficou pesado demais, quando o Náutico precisava um pouco mais de velocidade e mais poder de fogo. Então, não gostei dessas substituições de Hélio. Arnaldo por Reginaldo tem a questão da lesão, né? O Enderson por Lixiripa, acho que foi uma substituição ok ali. Então, de 5 ali, 2 eu critico, mas eram 2 que, para um setor que o Náutico precisava, poderiam ter feito mais diferença do que os jogadores que entraram. Por isso que me incomodaram mais essas 2 substituições. Eu acho que... O que é que tu achou, Cláudio? Atos? Eu acho que eu vou ser um pouco advogado de Hélio. Eu passei a considerar o fato deles não terem entrado porque eles não estavam nas plenas condições. E Hélio deu uma segurada. Alguém falou isso e eu comprei essa ideia. Não sei se ele falou alguma coisa na coletiva, mas me estranha muito não ter utilizado os 2. Então eu acho que a questão física ainda pesou ali na decisão. Porque, vê só, eu falei sobre a entrada de Samuel no lugar de Paulo Sérgio, que ela faz sentido, teórico, ela faz todo sentido, tá? Você poderia ter tomado outra decisão. Inclusive, eu preferia ter tomado, você tirar Paulo Sérgio, centralizar Todinho e colocar alguém no lugar de Todinho que faça sentido. Seria Saraiva ou Toró. Só que Saraiva e Toró acabou não entrando. Eu acho que a substituição que colabora mais do que a questão da atuação deles, tá? Porque teve jogador que entrou e não foi bem. Ponto. Mas eu acho que a substituição que mexe um pouco na distribuição tática do time é a saída de Todinho para a entrada de quem entrou, de Juninho. Eu acho que para tentar dar uma segurada num Náutico equilibrado, com o lado direito ainda existente,
teria que entrar ou Toró ou Felipe Saraiva pelo lado de lá. Eu nem tenho, eu nem sei se iria conseguir manter o lado direito vivo, mas existia a possibilidade de Felipe Saraiva entrar bem e manter aquele lado aceso. Mas quando ele tira o Todinho, colocou o Juninho, acabou. Porque quem fez aquele lado direito ali foi Luiz Felipe. Aí esqueça, meu amigo. Esqueça, sim. O Náutico acabou pelo lado direito. Mata também Reginaldo, que já não estava bem. E quando o Todinho sai, aí é que ele não consegue mais. Aquele lado praticamente não existe. E aí eu acho que o Náutico acabou caindo. E aproveitando que está falando de substituição, só para falar um pouquinho só de Todinho, eu queria dizer que eu ainda continuo como advogado de Todinho, apesar que dessa vez eu vou considerar os argumentos de que ele perdeu uma quantidade de jogadas muito grande no primeiro tempo. Eu vi isso, velho. Veja, eu não sou cego, gente. Eu vi. E eu acho que nesse jogo foi até com uma taxa maior do que eu costumo tolerar. Esse jogo ele me irritou mais que todos os outros. O jogo de hoje, ele foi mal. Mas continuo dizendo, velho, acreditem no pai aqui. De vez em quando eu vejo algo que pouca gente tá vendo. Eu acho que a presença de Todinho, e eu falo isso também de Samuel, mesmo tendo seus problemas, faltando ainda, é melhor esses caras em campo do que contar sem eles, tá? Fica só a dica aí. Todinho foi muito importante defensivamente, velho. Todinho ajudou muito ali na dobra. Desceu muito, mas realmente ofensivamente tem que entregar mais. Assim, eu não discordo do que Atos fala. Peguei um pouco mais no pé, mas de Todinho o jogo passado, esse jogo talvez, mas eu não discordo, não acho que é um jogador que dá para se descartar, mas tem que começar a acertar o pé, velho. Tem que começar a acertar o pé. Aquele chute ali, aquilo ali é gol, aquilo ali tem que ser gol. Caiu no pé dele, dentro da área, precisa bater João. forte. Aquilo tem que terminar em gol. Foi, pô, no pé. A gente vai falar sobre isso. Só sobre esse tema ou é sobre o que o João tá falando, Cláudio? Não, só uma mensagem rápida para. Tá. Mas pode ser depois. Fala aí, Cláudio. Não, rapidamente, é porque chegou uma mensagem aqui para não perder. Foi. O Terto colocou aqui falando sobre as substituições. Ele disse aqui: quando o Dodô deu uma bicicleta, ele não gostou e tirou. E, meu irmão, me irritou. Aquela bicicleta ali, o cara tava mal no jogo. A bola sobra na entrada da área. Ele deu uma bicicleta para nada, porra. Então, assim, tem umas tomadas de decisão do Dodô que. Um pouquinho de inteligência ali dá pro cara resolver de uma forma melhor. Mas veja só. E aí foi João que me abriu os olhos. Não que eu tava no nível crítico para ele, não tava, na verdade, mas João, na verdade, trouxe mais um elemento. É meio que na linha do que eu falo de Todinho. E no caso de Dodô é uma proporção menor, né? Porque ninguém cogita aqui Dodô perder a vaga. Mas tem muita coisa de Dodô que a gente não registra, porque a gente fica só esperando as grandes jogadas. Jogadas de gol, jogadas de assistência, que ele já mostrou nesse campeonato. Mas é um toquezinho rápido, é ele receber no mini pivô ali no meio campo, né? O Náutico trabalha muito dessa forma, né? O Igor Fernandes vem, procura esses jogadores de meio campo, às vezes o Vinícius, às vezes o Dodô. O Dodô recebe essa bola de costa, que é uma bola dificílima, que a gente cansou de ver o Náutico com um jogador pegando esse tipo de bola e perdendo a posse de bola. E Dodô consegue dominar, consegue tocar para jogador em progressão. O jogador está de frente para o adversário e consegue reproduzir velocidade. Ou senão ele com toque de primeira ele também faz a mesma coisa. E esse tipo de lance a gente não registra, porque ele vai fazendo. E a gente só vai registrar quem vai participar daquele momento de explosão perto do gol, sabe? Então, de novo, mesmo o Dodô não sendo plasticamente um jogo de Dodô, não estou aqui querendo dizer que ele jogou bem, mas, meu amigo, o natural dele, o que sai orgânico dele é muito caro, velho. Você não vê em qualquer um, não, tá? E eu acho que está tendo uma pressa muito grande para carimbar Dodô. É assim, jogou muito bem 3 jogos. Parece que essa foi a pior coisa para ele. Se ele tivesse sido mediano, não teria tanta crítica. O João Lucas falou aqui, ó. Atos trata Dodô como Messi e Muriel como Ron Kennedy. Ele tá falando isso porque, obviamente, ele deve ter assistido o 45 e eu falo no 45 que o segundo gol do Sport, para mim, é falha do goleiro, mas veja, é uma opinião que eu tenho há muitos anos, velho.
Veja, eu não tô preocupado com o Muriel, não, tá? Na verdade, minha chave virou em relação ao Muriel. Zero preocupação com ele. Agora, nesse lance específico, eu acho que quando o jogador entra meio que sem ângulo, meio que desequilibrado, e ele estava meio desequilibrado porque o Igor Fernandes estava tentando dar o combate ali, atrapalhando ele, eu acho que a saída do gol só facilita o ponto de referência para o atacante, porra. O atacante não vai conseguir dar um chute forte o suficiente para fazer o gol ali naquele tipo de lance. Ele vai conseguir, no máximo, no sensorial dele, ver a saída do goleiro e tirar do goleiro. Você pode ver que é sempre um chute fraco pro gol. Eu falei muito isso na Série C do ano passado, o gol que o Náutico tomou da Ponte era até o goleiro da base do Náutico. Não sei se era Bruno, se era... Não, era Bruno, não. Era um que saiu agora há pouco. Qual é o nome dele? Era o goleiro da base do Náutico que jogou contra Ponte Preta. Léo. Léo, pra mim, dá o ângulo ali pro jogador, sabe? O jogador só tira dele, a bola entra bem devagarzinho. Eu acho que numa proporção um pouco diferente, aquele lance de Léo foi muito mais grave. Muriel faz isso. Eu fico tão revoltado com esse tipo de lance, porque pra mim é tão claro que o goleiro facilita o gol, que eu não entendo porque o goleiro sai. Mas eu acho que ele sai porque existe um ponto ali de decisão do goleiro para entender se o lance se caracteriza como esses que eu estou citando ou se é um lance que o cara vai entrar equilibrado para finalizar mesmo. Porque também tem uma coisa, eu estou falando que é para o goleiro não sair nesse lance, mas se o zagueiro não estivesse brigando e o Yuri Castilho estivesse mais equilibrado, ficar no gol também, ele vai ser fuzilado. Então eu acho que no momento da decisão, às vezes o goleiro toma uma decisão errada, como eu acho que foi esse lance. Esse lance, para mim, não tem que sair do gol, velho. Saiu do gol, facilita pro atacante.